você. Tá? Atualmente dispomos de muitos recursos que facilitam o nosso conhecimento e acabamos nos tornando racionais. Então, como desenvolver o sagrado em nós, ou seja, sentir Deus? Quais os meios que devemos utilizar? Bom, esta é uma questão que eu considero bastante importante para o nosso movimento espírita. Em primeiro lugar, nós temos uma série de textos espíritas que auxiliam esse tipo de compreensão, seja pelo resultado, seja pela metodologia. A minha sugestão inicial é que as pessoas leiam o Grande Enigma, mas leiam tentando sentir. Ali existe o caminho da contemplação. Quando Leon Denis escreve sobre a natureza, que é o céu estrelado, a montanha, a floresta, o mar, ele consegue demonstrar para quem é estudioso da área do sagrado que ele está fazendo o que se chamaria, em linguagem técnica, de misticismo da natureza. Atenção, porque a palavra misticismo no Brasil é confundida com mítico, com mágico, com pré-racional. Isso aí é pós-racional. Isso exige, a contemplação exige uma técnica, digamos, psíquica, em que você vai aquietando a mente, vai silenciando até você entrar no fenômeno da natureza. Primeiro você percebe aquilo que é sensorial, depois você percebe algo que é ainda do racional, que é o que move, o que faz acontecer aquilo, depois você transcende a isso e percebe a grande lei. É a linguagem que ele usa. Depois da grande lei, claro, o autor da grande lei. Esse é o caminho do sagrado via contemplação. Depois ele trabalha uma outra questão, o Leon Denis, que é no problema do ser destino da dor, principalmente na terceira parte, quando ele fala na introspecção, a metodologia da introspecção, que é cada vez mais você perceber os sentidos e superá-los, isto é, perceba seu corpo e verifique que seu corpo é fora de você. Depois perceba as suas emoções e saiba que elas são veículos seus. Depois perceba a sua mente e ela não é você. Até que você vai àquilo que é a consciência da consciência, na linguagem atual, e aí percebe o ser em si. Ao perceber o ser em si, essência, que é o que nós somos, então nós passamos a um degrau que é a percepção interna do Deus interior, como alguns chamam. Esse é o segundo caminho. O terceiro caminho, ele é o da meditação, que é diferente disso, dessa percepção que é um silêncio progressivo. É uma espécie de colocação do estado psíquico, tal que algo acontece, aí não depende de você, que seria a antiga graça, que é a vivência de uma experiência de transcendência, uma experiência luminosa. Pode ser uma coisa, um fato exterior, como o nascimento de uma criança, como pode ser você estar viajando no espaço sideral para a Lua, como os astronautas viveram, no qual você vive aquilo que o William James chamou de experiência luminosa ou experiência de transcendência. São as três alternativas mais lembradas nesse momento sagrado. Se vocês perceberem, todas elas exigem algo que é reduzir a tagarelice da mente. Fica o tempo todo para lá e para cá, opinando para isso, para aquilo. Para contemplar, precisa de silêncio. Para fazer introspecção, precisa de silêncio. Para experienciar a transcendência, precisa de silêncio. Essa é o que há de comum entre as três. Além disso, é claro que existe um outro caminho, que é o caminho da percepção do outro, que a lei da caridade explicita isso. Na atividade caritativa, à medida em que a pessoa percebe o outro naquilo que ele é e não simplesmente naquilo que ele apresenta existencialmente, nesse outro ele pode alcançar o estágio de percepção do divino. Então, nós temos aí três caminhos que se faz normalmente sem precisar de alguém externo, e temos um caminho que é de participação, digamos, psíquica, que integra tudo isso.
Agora, há uma forma de diminuir a dificuldade e favorecer a acessibilidade. Calderaros enuncia. Em primeiro lugar, exercite a oração. Agora, é preciso saber o que você está chamando de oração, porque tem muita gente que quer fazer barganha com Deus e até transformá-lo num nepotista, transgressor da lei dele mesmo. Pede o milagre. O milagre é isso. Faça em meu benefício, segundo a minha mente, algo que seja uma transgressão à sua norma ou à sua lei. É o máximo a gente querer fazer, quase instituir a propina para fazer Deus trabalhar por nós. É preciso saber o que é oração. E a oração aí é mais uma entrega, isto é, tome do Pai Nosso e faça, seja feita a vossa vontade. Tente repetir isso como uma espécie de mantra, como uma linguagem, eu sei que é oriental, uma espécie de algo que lhe estimula, seja feita a vossa vontade, até que essa percepção aconteça. Isto vai ser um estado de oração que permite traduzir o divino. Agora, algo que é fundamental. Se diz na literatura universal que se a gente não insistir, Deus não responde não, porque ele é o tipo de indivíduo que não responde de primeira, quer testar a sua fé. Então, você tem que insistir, todo dia você falar. Insista reivindicando, porque ele diz que é assim, ele gosta de quem reivindica. E aí eu me lembro, só para fechar isso, a conversa que eu tive com a irmã Dulce, que para mim era uma das figuras que tinha esse tipo de vínculo. E ela me disse, olha, no dia que ele e eu não combinamos, eu dou uma reclamada estratégica. Recentemente, naquele dia que ela me falou, ela apareceu com uma dor no coração. Eu disse, olha, falei com Santo Antônio, avisa para o Supremo aí, ela não usava esse termo, avisa para Deus, que se essa dor não desaparecer, eu largo os pobres dele. Ameaçou. E aí eu perguntei para ela, e aí, irmã, o que aconteceu? Quando o cardiologista chegou, meia hora depois, a dor já tinha ido embora. Porque comigo é assim, eu disse, eu não criei pobre, estou aqui dando uma mão para ele e eu largo porque os pobres são dele. Aí eu vim a entender que o negócio dela não era com os pobres, era com Deus. São os caminhos do sagrado. A gente precisa construir momentos desse tipo no movimento espírita, caminhos do sagrado, para sair daquilo que eu chamei de tagarelice mental e sentir a presença de Deus, que é a única questão relevante. Oscar de Lira. Como se manter fiel a uma conduta espírita? Joana de Ângeles, na sua primeira obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, fala fidelidade à fé, um texto, fidelidade à fé. Mestre de amor, exatamente, mestre de amor, obrigado, Sandra. Mestre de amor, 64, completou 50 e poucos anos, foi isso? 53. Então, isso tem a ver até com a discussão anterior que Peixinho colocava aqui. A palavra fé, ela pode aí ter pelo menos 3 palavras para tentar traduzi-las nas culturas antigas. Celestino me ajuda, é emuná dos judeus, não é isso? Pode ser até a noção de verdade, pode ser a pistis dos gregos, fé, pode ser fidelidade, e fides dos romanos, latinos. E sempre há essa ideia de que há uma aceitação. Quem tem fé estabelece um pacto de fidelidade. O que ocorre de nossa parte normalmente é uma postura de rebeldia, do não reconhecimento da elevação do outro. Então é uma queda de braço, digamos assim, com Deus ou com as forças superiores, com quem o represente, e normalmente há um rompimento de nossa parte. Muitas vezes isso é compensado por uma psicologia oposta, daí porque tem tanto adesivo, Deus é fiel. É a pessoa que é infiel a Deus que precisa colocar um adesivo, Deus é fiel. Porque quem é fiel não precisa anunciar que é fiel, não precisa ter um reconhecimento público, é um pacto interno profundo, né? E isso vai se revelar nesse respeito, nessa reverência, admitir Deus se expressa pelas suas leis e compete a mim reconhecê-lo e respeitá-lo. Então, normalmente, a fé pressupõe essa postura do indivíduo. Chico Xavier, uma das cartas que ele escreveu para Vantuir de Freitas, que está naquele livro Testemunhos de Chico Xavier,
compilado por Sueli Caldas Schubert, ele dizia assim: começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, essa empolgação da primeira hora é muito comum. O que normalmente vai percebendo a resistência da pessoa é a sequência das atividades, dos anos. A gente vê uma figura como Divaldo Pereira Franco. Há quantos anos ele é fiel a essa plataforma que ele abraçou? Então, é exatamente essa é a disposição. A pessoa tem que ter essa perseverança e lembrar para ela mesma o compromisso. Nós assumimos graves compromissos com a espiritualidade e, via de regra, nós começamos bem. É no percurso que a gente vai se perdendo muitas vezes. Naquele livro Sexo e Destino, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieiras, me parece, ali nós temos o instrutor Félix, ele colocando que na instituição que ele coordenava no além, uma instituição especializada em indivíduos na correção, no reajustamento de indivíduos que caíram, que derraparam na área da sexualidade, diz assim: olha, do pessoal que nós preparamos aqui, apenas 5% volta com as metas cumpridas. Então, veja aí que essa instituição não recebe o ISO 14000, né? Porque 95% do pessoal se perde no caminho, cumpre parcialmente. E no livro Missionários da Luz, também de André Luiz por Chico Xavier, nós temos aquela figura dos completistas, né? Então, são aquelas pessoas que se mantêm, né, fiéis. Eu recomendaria, então, a releitura desse texto de Joana de Ângeles, Fidelidade à Fé, porque ele se assemelha muito a um outro texto que está em um Evangelho segundo o Espiritismo, de alguém que está lá abraçando compromissos graves no movimento espírita, e de repente vê outras pessoas muito alegres, felizes, aparentemente felizes, e a pessoa sente que talvez esteja perdendo vida, e tem aquela disposição de romper e se assemelhar aos outros que já relaxaram com seus compromissos. É aí que há uma quebra da fidelidade. Então, o indivíduo tem que renovar esse pacto consigo mesmo e com Deus diariamente. Não é um já ganhei, estou bem resolvido. Aqui tem que aplicar Homero, né? Homero lá na Odisseia, ele vai dizer que o indivíduo só pode dizer que foi feliz ou infeliz depois que ele encerrar seu ciclo vital, depois que ele desencarnar, porque pode acontecer de uma quebra de compromisso, como lembra André Luiz, né, um acidente no percurso, nos últimos metros, né, nos últimos quilômetros de uma longa trajetória. Então, a questão da fidelidade pressupõe exatamente isso, né? A confiança, a fidelidade está por trás da ideia da confiança, confiar em Deus, e isso é um pacto, como se fez no judaísmo, né, Celestino? Das pessoas para com Yahvé. Então, o pacto pressupõe os contratantes dos dois lados, não é isso, Kelps? Então, ambos precisam honrar. Deus honra a parte dele, Deus é fiel. Resta saber, né, se o indivíduo permanece fiel. O grande desafio é exatamente isso, é permanecer. Que bom. Sandra, como lidar com as inseguranças no início da carreira profissional e também na vida pessoal? Em termos de acreditarmos em nós mesmos, quais mecanismos práticos a doutrina nos ensina para lidar com esses conflitos e nos tornarmos pessoas espíritas mais fortes? Você releu o comecinho que eu não escutei uma palavra? Como lidar com as inseguranças no início da carreira profissional e da vida pessoal, em termos de acreditarmos em nós mesmos? Quais mecanismos práticos a doutrina nos ensina para lidar com esses conflitos e nos tornarmos pessoas espíritas mais fortes? É difícil. A gente vai chamar He-Man e She-Ra. Eu tenho a força, né? Mas vamos lá. Então, olha, entendemos e deixamos aqui em aberto para meus dois amigos e filósofos, mestres, professores, doutores. A insegurança pode ser algo até que não nos acompanhe só no início, né? Então, como o nosso Oscar lembrava, a consideração de que o acidente pode ocorrer bem no finzinho do percurso, né? Quantas vezes nós não vemos isso ocorrer em diversas situações e manifestações da vida cotidiana, né? Na verdade, lembrei-me, a partir da leitura pela Rebeca da pergunta, de Joana de Ângeles, que ela usa um conjunto, na verdade é uma trilogia que ela usa, PPA,
né? PPA, cuidado. P de paciência, né? O outro P é perseverança. E o A é autocontrole, o autoconceito, o segurança mesmo, né? Então, ela vai nos falar a respeito do chamado exercício da vontade. Então, é natural que na nossa vida nós nos deparemos com situações não apenas novas para nós, desconhecidas, ou situações até constrangedoras e conflitantes. Lembro-me, no início da nossa atividade de exposição doutrinária, a Federação Espírita Pernambucana, que eu sou pernambucano, né? Coração hoje natalense, mas pernambucano, e ninguém se muda do domicílio da infância. Então, eu fui fazer uma palestra acompanhada do nosso querido e saudoso irmão Edson Caldeira, que nos deixou precocemente, né, na nossa leitura. E eu lembro-me que tinha feito uma certa leitura de uma certa obra e fui fazer a palestra era sobre Moisés. Menina, eu acabei com Moisés. Eu disse... olha, eu estava tão atacada nesse dia, mas a obsessão acima do padrão de certo controle, que até o ventilador da instituição pulou. E eu, nossa, bem nova, né? Bem novinha, né? Fisicamente falando, imatura, coisa e tal, eu fui saindo. Na volta, Edson olhou para mim, né, e disse assim: onde você pesquisou por fazer isso? Aí eu fui conversando com eles, não se faz isso, nem tribuna espírita. Me deu aquele sermão maravilhoso, né? E eu aprendi que nem tudo que eu penso ou que eu até acredito eu posso dizer, né? Em função de uma responsabilidade que a gente tem, como André Luiz também assevera, né? Diante dos quadros e das imagens que a gente está jogando com o público. Mas a gente tem realmente situações de vida em que nós vamos ter que ter o reconhecimento da própria maturidade, o reconhecimento da própria limitação, o reconhecimento de que a gente não usou tudo o que devia ou não conseguiu, vamos dizer assim, superar. Nesse momento entra um ingrediente importante, porque se Joana fala em paciência, perseverança, né, e autoconfiança, especificamente, é preciso lembrar com Emmanuel que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo também. Ou seja, há uma necessidade de que a gente encontre um equilíbrio de limites sob o ponto de vista de cobrança, de autocobrança, porque isso também pode gerar patologias, isso também pode gerar uma série de comportamentos. Agora, com certeza, as três expressões que ela nos apresenta são fantásticas e norteadoras, não é? Então, a paciência, que é exatamente esse ato que a gente tem ou pode ter de confiança em Deus, de certeza, né, no processo de crescimento nosso, de evolução também coletiva. A perseverança, que é essa necessidade de não barganhar, como já foi dito aqui, mas de insistir, né, reivindicar, continuar permanentemente. E a confiança, que é alguma coisa, a autoconfiança, que vem a partir de um exercício costumeiro, né, constante e principalmente sincero. Acreditamos que a sinceridade, né, que tem muito a ver com a fidelidade à fé, né, é um condutor, vamos dizer assim, um elemento condutor para que nós aprendamos, primeiro, a ter a humildade de reconhecer os nossos próprios limites, as nossas próprias deficiências, né, e confiança no projeto divino que nós estamos vivenciando, pela perseverança, pela continuidade na luta, pela continuidade, principalmente, desses exercícios que foram também colocados aqui, da oração, da vigilância. Lembro-me a respeito disso, não sei se é Emmanuel André Luiz, o famoso SOS. E muitas vezes o silêncio, a oração e o serviço. SOS para nós também. Mas só para fazer uma ligação com a colocação final do nosso Oscar. É preciso, então, que a gente vá criando, lenta e progressivamente, uma identidade espírita. Identidade espírita não é ser perfeito.
reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Aí muita gente já desmaia, né, só com essa expressão. Mas a continuidade da afirmativa é excelente, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más tendências ou más inclinações. Então, acreditamos pessoalmente, dentro da nossa lente, né, de observação, que a palavrinha-chave é esforço. Então, se a gente alia sinceridade de propósitos ao esforço, a humildade de reconhecimento da nossa própria limitação e, em especial, a determinação de seguir adiante, então nós estaremos construindo, lenta e progressivamente, uma maior segurança, sem termos também a ilusão, né, de que nós atingiremos neste plano e diante das nossas próprias limitações, né, o máximo que a gente deseja e que é realmente algo que fica no campo ainda da nossa imaginação. Então, nosso esforço, nossa disciplina, nossa oração, nossa vigilância, nossa humildade, fechando com Albino Teixeira, que nos diz, pela mediunidade do Chico, diante do fracasso, retornar às boas obras, sempre. André, segundo a Bíblia, no Antigo Testamento, Deus falava aos homens, principalmente com Moisés. Podemos pensar que houve transcendência na relação homem-Deus, ou terá sido, na sua reflexão, mera ilustração? Bom, depois que Sandra falou mal de Moisés, eu acho que não foi Deus que falou com ele, não. Não precisava. Eu tenho a impressão, essa é um modo de perceber, que o que nós escrevemos, a história que nós contamos, são função do modo operandi da nossa percepção de realidade, né? Então, não precisaria que Deus, o absoluto, se transformasse em algo relativo, e no relativo viesse falar para um povo de pequena monta do ponto de vista histórico-social, em termos de territórios, né, que estava saindo de um cativeiro, e logo mais estaria em outro cativeiro, porque há povinho que gostou de cativeiro, gostou, mas viveu. E aí diz uma frase: o que importa é a frase, né? Eu acho que a frase é significativa, pode ter sido um fenômeno mediúnico de piropsicografia, né? Poxa, né? Com fogo se escreveu lá uma sarça ardente. O que é curioso é que a sarça ardia e não queimava, né? Não apagava, não é que nem mato no Nordeste, porque queima mesmo, né? Aqui não funciona do mesmo jeito. Mas aquilo vem com uma experiência que é, para Moisés e para aquele povo, uma experiência de transcendência, não deixa de ser. E se vocês notarem, ela significa um grande avanço na noção de vida, de respeito à vida, de compreensão da vida. Agora, preste atenção aos 10 mandamentos. 6 deles você não precisa fazer nada, basta ficar quieto. Não matarás, você fica quieto. Não cobiçarás que os olhos, você fica quieto. Não deseja a mulher do próximo. Hoje está complicado, mas vamos lá, porque não é só a mulher, não, é transgênero mesmo. É do próximo, basta ser do próximo. É só não. 4 deles é que são mais ativos, e que para a época significa um grande avanço e que continuam válidos na atualidade, né? O Deus como ser transcendente é que é o grande amor da vida das pessoas. Eu me recordo que na juventude, uma das personagens mais influentes lá no Movimento Espírita da Bahia é Elza Ferreira de Souza. Aliás, eu recomendo que procurem no sebo o livro Divina Presença, que está esgotado, que é onde tem o melhor texto sobre o sagrado. Ele me disse uma coisa que me deixou assim meio, como diz o pessoal, Brade, né? Ele disse: quer ser feliz? Apaixone-se por Deus. É o único que não vai lhe decepcionar na vida. Eu saí de lá dizendo: meu pai, minha mãe, esse pessoal todo aí, criaturas importantes socialmente, orientadoras do movimento espírita,
não espere deles. Por quê? Porque a vida não é que eles vão aprontar alguma para vocês, é que você vai perceber que são humanos, estão humanos, e o único que é transcendente a tudo isso é Deus. Então, a primeira frase é: ama a Deus, a grande lei da adoração, integre-se nele. Então, isto é transcendente, e aquele Deus ainda é uma limitação da percepção. Repare que é um Deus guerreiro, né? O sucessor de Moisés, olha o que ele pediu a Deus: pare o sol, que nem estava girando em torno da terra, desde aquela época, mas pare o sol para ficar claro, para eu acabar de matar o povo que morava na terra que eu estou invadindo. Repare como era a lógica, ou melhor, o sistema de direito de então, né? E os filisteus, não acho que são os filisteus, que se virem para se defender do exército de Josué e mais de Deus apoiando, né? Repare como é limitado esse Deus ainda, embora seja um grande avanço ao modelo politeísta. As experiências de transcendência, o nome está dizendo, elas transcendem ao estágio que você está, mas ainda não garantem o absoluto, né? Daí porque a gente tem que caminhar de transcendência em transcendência a chegar ao máximo, né? À plenitude. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, eu queria saber exatamente o que é que ele estava sentindo, né? Para ver se dá para copiar. Mas há uma frase que é uma frase de transcendência para nós: sede perfeito como Deus é perfeito. Reparem que, digamos assim, confiança, entre aspas, não é confiança, é a sabedoria de quem sabe o que é a essência. Você pode ser perfeito como Deus é perfeito. Ora, eu posso expressar na plenitude, no humano, aquilo que é a totalidade divina através da essência. Não é o absoluto, mas é algo de uma planificação maior. Então, com todo respeito à palestra de Sandra, eu acho que ela estava incorporada por Rochester e o faraó de Meneftá. Vocês podem ler esse livro, que eles desancam Moisés. Você devia ter visto isso. Com todo respeito, ele é um intérprete de um momento existencial evolutivo de transcendência. Agora, com as limitações humanas típicas da época e que não mudaram muito, não mudaram bastante em 4.000 anos. Muito bem. Oscar, o que dizer do determinismo? O determinismo é uma questão muito importante naquilo que a gente estuda na filosofia como metafísica, ou seja, um fechamento, né? Se uma perspectiva no universo moral, porque há uma discussão se há uma espécie de determinismo biológico, instinto, se os animais, por exemplo, eles atendem a um programa da vida, né, em que não há abertura para outra possibilidade. Então, a discussão do determinismo na perspectiva espírita é trabalhada em O Livro dos Espíritos, na questão da lei de liberdade, que é um grande problema filosófico, e também em a Gênese, porque nós temos a ideia de que existe o princípio inteligente, e esse princípio inteligente ele passa por um processo evolutivo, e naturalmente há de chegar a um espaço que é exatamente o momento do surgimento da consciência. Então o indivíduo pode descolar daquela proteção, daquela programação natural fechada, e agora ele pode passar a ter a possibilidade no campo moral do exercício da liberdade de escolha. É aí que nós começamos a ter dificuldades, né? Também o Livro dos Espíritos, na primeira parte, nós podemos, e na segunda parte também, tem algumas questões ligadas ao determinismo. Esse é um grande problema hoje, porque isso tem a ver com a questão da responsabilidade moral. A pessoa diz assim: bom, se há um determinismo, se as coisas já estão fechadas, então eu não posso ser responsabilizado. Deus quis assim, né? As coisas acontecem pela vontade de Deus. Assim Deus quis. E, naturalmente, ele se isenta de responder, ou ele se nega a fazer alguma escolha. A perspectiva espírita vai dizer que, primeiro, nós não temos a chamada liberdade absoluta, só em nível de pensamento, que é uma outra disposição que algumas pessoas se vangloriam. Olha, quero ter a liberdade total, né? Isso não é possível. Os espíritos vão dizer assim: ora, talvez a liberdade absoluta fosse a do eremita no deserto. Ele não tem pacto com ninguém, ele não tem compromisso com ninguém,
Isso nos faz lembrar um grande filósofo francês, iluminista, que é Jean-Jacques Rousseau. Ele vai mostrar exatamente, ele como um contratualista, como outros, que o ser humano, e aí a gente entende perfeitamente o pensamento espírita, porque lá na Lei de Sociedade vai dizer que nós somos vocacionados para a vida social. Nós temos que ter uma relação com outras pessoas, com outros seres, e é na dinâmica social que a gente vai poder exercer a liberdade. Aristóteles já dizia assim, todo o homem é um animal político, o homem nasceu para viver na polis, na cidade-estado, com outros homens. Se o indivíduo não é político, ou ele é um animal, ou ele é um Deus. Ou seja, ele está fora da condição humana. Nós ainda operamos na condição humana e é próprio exatamente dessa dinâmica de estabelecer compromissos, estabelecer pacto uns com os outros. E aí exatamente que eu limito a minha liberdade. Eu tenho um compromisso com alguém. Às vezes coisas simples. Eu vou chegar em determinado horário. É um compromisso. Então, daí por que a gente vai entender essa resposta dos espíritos a Kardec. Talvez a liberdade absoluta seja a do eremita no deserto. No entanto, eles vão recordar que o homem goza de uma liberdade plena apenas em nível de pensamento. É isso que enlouquecia os nazistas, porque eles torturavam algumas pessoas, mas eles não tinham certeza que ela tinha se dobrado por dentro. Ali o indivíduo tem a liberdade, A gente vai perceber isso na figura de Gesiel, o personagem Gesiel, lá em Paulo Estevão, porque ele é submetido a uma prisão arbitrária, a uma tortura, depois uma escravidão, e esse homem permanece fiel às suas crenças. É interessante isso, quer dizer, há aquela lógica de uma sociologia barata, que as pessoas dizem, olha, o indivíduo é produto do meio, se eu estabelecer, ou de uma psicologia behaviorista, se eu estabelecer certos estímulos, eu vou condicioná-lo, eu vou transformá-lo, eu vou determiná-lo. Isso, os controles sociais. A gente vai ver isso num clássico da literatura, de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Ou num funk, está tudo dominado. É um pouco isso, ou seja, é o determinismo social. Alguém, uma grande inteligência, estabelece certas práticas e, de repente, as pessoas, sem o saber, ou sem terem consciência disso, simplesmente estão reproduzindo aquilo que é um padrão, por exemplo, um padrão de consumo. Está todo mundo fazendo a mesma coisa e ninguém suspeita, porque é uma forma de você, ao invés de controlar uma só pessoa, você controla toda uma multidão, controla populações ou o mundo inteiro. Então, a perspectiva é o seguinte, quanto mais evoluído é o espírito, menos ele fica fechado no determinismo, mais ele goza de liberdade, para, inclusive, como nós colocávamos agora há pouco, no exemplo lá posto na obra Missionários da Luz, de André Luiz, em Psicografia de Chico Xavier, de um indivíduo participar do projeto da sua próxima reencarnação. Ele é lúcido, ele é capaz de assumir certas responsabilidades, então ele coparticipa, ele está integrado ao projeto. Já outros espíritos mais rebeldes, eles precisam ser garroteados, limitados, aí sim, caminha mais para um grau maior de determinismo, de limitação ou da expiação, vai se aproximando da faixa animal, porque na faixa mineral, na faixa vegetal e na faixa animal, fora da condição humana, o indivíduo está sob um certo determinismo, até total, Então, só na música de Raul Seixas é que as pedras rolam sozinhas no mesmo lugar, coisa assim, Na prosopopeia de Raul Seixas, as pedras têm vontade própria, mas isso é poesia, O espírito, o princípio inteligente, está lá. Então, a grande regra é essa. Se alguém deseja mais liberdade, se alguém não deseja ser controlado, digamos assim, limitado, cesseado por um grau maior de determinismo, procure evoluir. Porque, ao evoluir, ele ganha o poder de ter mais liberdade. São exatamente as pessoas que têm menos maturidade, são as que mais reclamam, são as mais rebeldes e que pedem mais liberdade. Quando vão fazer uso da liberdade, se atrapalham completamente. Pode perceber isso. É uma regra psicológica. São os imaturos que reclamam, digamos assim, na expressão paulina da lei. Porque quem vive a lei, vive bem. E aí tem, assim, tem expressões paradoxais. Paulo se dizia prisioneiro do Cristo. E por ser prisioneiro do Cristo, ele era um homem liberto. Como é que alguém prisioneiro pode estar liberto? E Joana de Ângeles,
na obra Viver e Amar, em psicografia de Walter Pereira Franco, ela tem um texto muito bonito chamado Escravo por Opção. Escravo por opção. E ela vai dizer que as pessoas que, digamos, entre aspas, se escravizam, cedem ao Evangelho, elas são livres, exatamente por isso. Elas quiseram isso, exatamente isso. Então, a gente vai perceber que essa questão do determinismo, a gente vai falar em termos de grau. Você tem um fechamento máximo, nos chamados reinos inferiores, e avançando na direção da angelitude, nós vamos ter cada vez mais abertura e cada vez menos fechamento, menos determinismo. Né? Determinismo é a necessidade da lei para controlar, para educar, digamos assim, as almas rebeldes. Muito bem. Sandra? Diante da lei de causa e efeito, como funciona a misericórdia divina? A lei de causa e efeito já é manifestação da misericórdia divina. Já imaginaram se nós agíssemos e não soubéssemos ou não tivéssemos a oportunidade de percepção do que o nosso ato provocou? Quantos tiranos não realizam os crimes mais bárbaros? Quantos terroristas não atuam de forma tão violenta? E como isso não seria, vamos dizer assim, né, por eles percebidos como uma atitude extremamente negativa, se não houvesse a possibilidade de perceber o resultado que isso provoca, né? Então, acreditamos que a própria lei de causa e efeito é manifestação da misericórdia divina. Agora, apenas dando a continuidade, conforme o Oscar colocou, então, quanto mais nós desenvolvemos livre-arbítrio, ou seja, menos determinismo, né? Então, mais responsabilidade nós temos diante daquilo, né, que nós optamos, diante das escolhas. Daí a colocação muito forte de Jesus para nós: muito será pedido a quem muito foi dado. E aí a gente entende porque é que tem tanta gente que conhece o Espiritismo, quando começa a conhecer o Espiritismo, e consegue antever o tanto de responsabilidade, a criatura pega o beco, vai embora. Isso não dá para mim, não, né? Por quê? Porque assumir, a capacidade de assunção da responsabilidade é para poucos, né? Então, a lei de causa e efeito é mais uma estratégia divina de ensino-aprendizagem, né, para nós, para que nós aprendamos nesse exercício, nessas expressões, nessas experiências, a compreender toda a força do nosso querer e toda a força da nossa ação. Então, vem para nós o efeito como consequência da nossa ação, nos apresentando uma aprendizagem singular. A misericórdia, ela se manifesta também de muitas formas. Também já foi lembrado aqui, também acho que foi na fala do Oscar, daquela página em que o indivíduo reencarna, ia perder o braço, e em função da sua ação, em função do seu processo de vivência, de transformação, de esforço para se tornar melhor, então, vamos dizer assim, a pena foi comutada, diminuída. Então, a misericórdia também se manifesta, acreditamos, a partir daquilo que nós mesmos fazemos no que diz respeito ao ressarcimento das nossas dívidas, né? Ao esforço pessoal de superação, de suportação, porque nós também somos testados em nossa resiliência, né? Nós também somos testados diante das situações que nos oprimem, que nos provocam dor, mas isso também é um exercício, porque nós não podemos imaginar o atleta, por exemplo, olímpico, que possa ser um atleta amador, que possa ser, no sentido de ser alguém estudantil, um estudante que está lá no colégio, apenas exercitando, vamos dizer assim, ou praticando determinado desporto. Não, todo o processo de crescimento envolve o exercício, envolve a dor, e envolve o sacrifício, né? Então, a misericórdia também se manifesta diante de nós, principalmente acreditamos, né, no apoio, né, naquilo que nós conseguimos obter, no sucesso que nós
atingimos. Não estou falando de sucesso profissional, estou falando assim, de êxitos que nós atingimos. Há pouco tempo, um amigo escreveu-me dizendo assim, que estava se sentindo nos últimos momentos, nos últimos dias, como alguém que estava percebendo melhor o amor de Deus, né? Como é uma pessoa muito trabalhadora, inclusive dentro do movimento, escrevi e respondi para ele assim, são os afagos do divino, o divino também nos afaga, é como se fosse uma lufada de afresco em meio ao calorão, né? É como se fosse um mimo de gratidão, mas é também para nós um estímulo de preparação, porque as lutas prosseguem. Então, aprendemos que essa misericórdia, ela vai tanto mais se manifestar também, quanto mais a emoção preventiva, como diz o nosso querido amigo Leonardo Machado de Recife, a gratidão, ela se manifestar em nós. Então, a nossa visualização da misericórdia, na nossa maneira de pensar, tem a ver também com um tanto de compreensão e um tanto de exercício de gratidão pela vida que nós possamos ter. Eu vou dar uma notícia a vocês. Não fiquem tristes que a gente vai ter que encerrar, mas todas as perguntas que estão aqui, que não foram lidas, eu vou passar para cada um deles e durante as palestras eu vou pedir que eles vejam e possam ir respondendo. Combinado, gente? Então, estou muito feliz de ter esses 3 amigos aqui, tão importantes, né, para a nossa orientação espiritual, educacional. Queria lembrar Peixinho, antes de encerrar, que ele falou que Immanuel Kant disse que nós não tínhamos como transcender e poder conceituar um Deus, ou, né, chegar. Mas você se lembre que ele postulou, igual a doutrina espírita, Deus e imortalidade, né? Ele postulou, e é muito interessante isso. O Immanuel Kant, ele subiu, né, a uma altura gigante do pensar, e ele nos deu de presente na sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o que o Consolador, a doutrina espírita, nos diz que a gente tem que evoluir para a lei de amor. Ele nos dá, Immanuel Kant, nessa obra, a fórmula desta lei. E isso é fundamental dentro da filosofia, embora ninguém tenha dado continuidade, né, Peixinho? Mas ele deu a fórmula da lei de amor e ninguém pôde contestar. Então, nós queremos agradecer de coração o baiano, a pernambucana natalense, né? O campinense pessoense e o baiano pessoense, né? É assim que eles se comprometem a estar sempre conosco. Né? É o trio nordestino, o Sandro está dizendo. Então, eu peço de coração que a gente aplauda esses 3 meninos bons, certo? E possamos, assim, dar continuidade ao nosso evento.